comecei a ter sintomas, mas sintomas bem, assim, diferentes dos que eu tinha na primeira vez, que era aquela coisa de, sabe, de passar mal mesmo, de ficar muito nervosa, muito preocupada, muito angustiada. Dessa vez, assim, ela veio de uma forma mais sutil que eu não percebi. Oi, gente! Bem-vindo ao canal. Então, como diz o título do vídeo, hoje eu vou falar sobre ansiedade generalizada. Já tem um vídeo no canal que fala sobre ansiedade generalizada e como eu lido com isso. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre o que é a ansiedade, quais são os sintomas que eu sinto, né? Como que eu lido com isso. Hoje que eu falo sobre a espiritualidade, meditação, essas coisas. E tava indo tudo muito bem, né? Tava conseguindo controlar bem a ansiedade, quando esse ano eu tive uma recaída das crises de ansiedade. E assim, e a cada dia que passa, cada ano que passa, eu vou me conhecendo mais, vou entendendo um pouco mais sobre mim mesma. O que eu aprendi esse ano sobre a ansiedade? Eu aprendi que normalmente a ansiedade vem de inseguranças do passado, de traumas do passado. Então, o teu corpo, ele está em alerta, ele está em estado de alerta, né? E quando eu tive essas crises de ansiedade, a primeira vez que eu precisei de ajuda médica, eu lembro que, eu acho que eu falei nesse vídeo sobre ansiedade, que eu tava numa relação abusiva, né? Então, assim, fui no médico, tratei, tomei remédio e tudo, fiz sessão de terapia, alguma sessão de terapia, e pra mim eu já tava boa, né, já tava curada. Quando esse ano eu comecei a ter sintomas, mas sintomas bem, assim, diferentes dos que eu tinha na primeira vez, que era aquela coisa de, sabe, de passar mal mesmo, de ficar muito nervosa, muito preocupada, muito angustiada. Dessa vez, assim, ela veio de uma forma mais sutil que eu não percebi. Tipo, com crise de insônia muito severa. Tipo, assim, passar a noite em branco e... Insônia, eu sofro de insônia desde os 15 anos de idade, né? Desde os 15 anos de idade, nunca parei pra pensar que esse problema de insônia seria um sintoma de alguma coisa maior, né? Que tinha alguma coisa por trás disso, que não era normal uma menina de 15 anos ter insônia. Mas naquela época nos falava muito de transtornos mentais, né? Tipo ansiedade, depressão e tudo que se fala hoje em dia. Então, assim, nunca parei pra pensar e segui minha vida inteira sentindo muita insônia, muito problema de insônia. Então, você que tem problema de insônia, levanta a bandeirinha vermelha. Procure um médico, de preferência um psiquiatra, pra saber de onde que tá vindo essa insônia. Porque não é normal sentir insônia. Nós somos programados, nós somos feitos para dormir, né? Chega uma hora que você deita na cama, chega uma hora que você consegue dormir. Todo mundo, toda pessoa, né, que não tem nenhum tipo de problema de saúde mais grave, nenhum tipo de transtorno mental mais grave. Deita na cama, dorme e acorda no outro dia. Eu não, eu sempre tive problema muito sério de insônia. Só que desde o ano passado começou a se agravar mais, do tipo de passar a noite em branco. E no outro dia eu ia trabalhar, nem sei como que eu conseguia trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Sei como que eu conseguia trabalhar. E no meu trabalho eu tenho que dirigir, né? Então tem mais esse agravante. Uma noite inteira em branco e no outro dia eu tinha que dirigir, transportar pessoas vulneráveis. Então, assim, foi assim, algo que eu percebi que estava muito sério. Eu fui no meu médico de família, que me prescreveu medicamentos para dormir, né? É o que eles fazem. Sem procurar, sem ir mais a fundo, saber de onde que estava vindo essa insônia. E daí eu comecei a, tipo, que evitar as pessoas. Eu percebi, assim, que eu tava, tipo, como se eu estivesse mudando de personalidade. Como se, sabe, parece que não era eu ali. Era uma outra pessoa ali dentro de mim. E eu percebi, assim, que eu não queria mais contato social com ninguém. Não tava mais querendo amizade com ninguém, nem no trabalho, sabe? Interagir com minhas colegas, eu fazia o meu trabalho. E ali eu já ia, sabe, já me recolhia, ia pra uma sala ali de repouso, no meu horário de repouso, no meu horário de almoço. Não queria muito, assim, contato com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa sociável, que gostava de receber visitas em casa, fim de semana, sabe, fazer aquele churrasquinho, tomar aquela cervejinha. Não, eu tava num modo, não quero saber de ninguém, não quero inimizade com ninguém. E como se não bastasse por aí, eu comecei a perceber que eu tava sendo mais hostil com as pessoas, com meus próximos parentes, família e colegas de trabalho. Até que, tem mais ou menos assim 1 mês e meio, 2 meses, eu comecei realmente a ficar bem hostil assim com meus colegas, assim, não suportava a mínima, sabe, a mínima
que a gente sabe que no mundo as pessoas não são verdadeiras, né? A maioria, né? Tem pessoas, principalmente no teu local de trabalho, tem pessoas que são falsas, tem pessoas que tentam puxar o teu tapete, mas você consegue lidar normalmente com isso, né? Eu conseguia lidar normalmente com isso, fingia que não tava percebendo, fingia que não via. Mas eu não tava mais conseguindo engolir essas coisas, sabe? Tipo, eu partia assim, igual um trator pra cima da pessoa. Tanto que a última vez, assim, que realmente eu perdi, assim, a postura, né? Que foi numa reunião de trabalho. Eu falei, assim, com a minha colega realmente num tom bem alto. Muita agressividade na fala, sabe? Sabe quando você fala, assim, que se levanta, que se mexe com os braços. Eu quase fui expulsa da sala de reunião por causa disso. Eu falei, essa não sou eu. Tem alguma coisa errada aí. E aí eu peguei, marquei uma consulta com uma médica, com uma psiquiatra, pra falar sobre esse assunto, né? E daí ela me prescreveu um medicamento, Brintelix. E me dei super mal com esse remédio. Esse remédio, nossa, praticamente surtei com esse remédio. Aí voltei nela, falei, ó, as 5 primeiras noites que eu comecei a tomar esse remédio, não dormi, uma noite em branco. Eu tô me sentindo muito nervosa, muito angustiada, eu sinto que eu tô com os nervos, assim, à flor da pele. Quando eu discuto com alguém, eu sei que, assim, por mais que eu tenha razão, mas eu sei, no fundo, eu sinto que eu exagerei, que eu poderia ter ficado calada, que eu poderia ter relevado, que eu poderia ter deixado pra lá, e eu não deixo. Eu vou até o final naquilo ali, eu vou, e quando eu estimo que eu tenho razão, eu posso ser muito, assim, sabe, muito, assim, insistente em querer, assim, sabe, em querer me defender, em dar argumentos, em debater, isso e aquilo. É com qualquer pessoa, é com colega, é com diretor, chefe, não tem essa, né? O telefone caindo aqui, tá gravando no meu celular. Então, assim, eu percebi que eu tava muito intransigente, tava muito, assim, pavio curto, né? Não tava deixando nada passar, tudo levava ao extremo. E a médica me passou aí, como esse remédio ele piorou, né? Piorei muito, o Brintelix. Daí ela me passou o mirtazapina. O mirtazapina, a primeira noite, nossa, eu dormia dia e noite. Muito mesmo. Mas eu senti, assim, depois eu voltei na médica, falei sobre isso, ela falou que talvez eu tava precisando desse descanso, né? Meu corpo tava pedindo esse descanso. Ela me deu uma licença médica. E assim, gente, eu nunca senti, assim, tristeza, melancolia, aquela coisa, assim, de depressão, pessoa depressiva. Isso eu não senti e nem sinto até hoje. Mas me parece que isso já são sintomas de um transtorno ansiodepressivo, né? A pessoa se isolar, não querer mais amizades com ninguém, sabe? Ficar hostil com as pessoas, isso é sintoma de depressão, de ansiedade e de transtorno ansiodepressivo. E ela falou que esse era para mim tentar continuar com mirtazapina, mesmo com essa apatia que eu estava sentindo, né, no dia seguinte. Eu sempre gostei de acordar cedo e sempre fui uma pessoa muito assim, de estar em movimento, de fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, fazer outra. Eu nunca gostei, assim, de ficar sem fazer nada o dia inteiro, por exemplo. E com a mirtazapina eu sinto, assim, que eu tenho essa necessidade de dormir mais, de ficar na cama, sabe, de não fazer nada, de não ir pra lugar nenhum. E, resultado, eu engordei quase 10 quilos. Quase 10 quilos. É muita coisa. Mas eu tive pesquisa na internet e realmente esse medicamento, ele faz engordar. Então, assim, gente, pra falar da recaída fiz esse vídeo pra falar da recaída da ansiedade e pra alertar vocês, né, que às vezes você nem percebe, mas você já tá com sintomas de ansiedade ou de depressão, tipo a insônia. A insônia é uma bandeira vermelhíssima. A insônia, nossa, não é normal sentir insônia. Se você tem insônia, procura imediatamente um médico, né? Sei lá, procura... Hoje eu já tô mais assim do tipo, vai diretamente no psiquiatra, nem passa mais pro médico generalista, vai diretamente no psiquiatra se for coisas assim da mente, tipo, né, insônia, pavio curto, se você anda discutindo muito com as pessoas, né? Eu tava discutindo com todo mundo, pessoas da minha família, pessoas do trabalho, então assim, mas não sentia a tristeza, né, aquela tristeza, melancolia, sempre muito ativa, sempre, sabe, não tinha um fim de semana que eu ficava em casa. Todo fim de semana que eu tava de folga, eu já planejava uma viagenzinha, nem que fosse curta, 2 horas aqui de casa, já reservava um Airbnb, e assim, e chegando no local não parava, gente.
Então, assim, minha médica, ela me fez um questionário porque ela suspeitou de uma coisinha que talvez um dia eu fale pra vocês, né? Então, assim, nesse questionário tinha uma pergunta que era assim, quando você viaja, você consegue relaxar? Aí eu perguntei pro meu marido, amor, consigo relaxar? Ele falou, não. Nem deitada na praia, na areia, você não fica 10 minutinhos, já levanta, já vai, vamos ali, vamos olhar aquilo, sabe? Todo o tempo em movimento. Então, assim, o vídeo é mais pra alertar vocês sobre essas coisinhas que a gente vai deixando passar, que a gente não entende, sabe? A psicoterapia é muito importante, gente, é muito, muito importante. Eu acredito que seja tão importante quanto o médico, né? Tão importante fazer a terapia quanto procurar um psiquiatra, para você ter mais qualidade de vida, para você conseguir se entender e para você conseguir aprender a lidar com as pessoas. Então, assim, esse é o meu recadinho de hoje. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esses 2 medicamentos que eu tomei. Eu tomei um primeiro também, na primeira vez que eu senti esse Talopram. E já passei por esses 3 medicamentos, Citalopram, Brintellix e agora eu tô com Mirtazapina. Se vocês quiserem que eu fale desses 3 medicamentos, deixa aí nos comentários, a gente pode botar aí suas dúvidas. E a gente, no próximo vídeo, eu posso falar sobre esses medicamentos, como que eu me senti com cada um, quais foram as vantagens e os inconvenientes, né? Por que que eu não continuei com o Citalopram? Por que que eu não continuei com o Brintellix? Já falei um pouco aqui do Brintellix, ele meio que, sabe, me deixou super agitada. E como que tá sendo essa continuação com o Mirtazapina? A gente pode falar desses 3 medicamentos, são antidepressivos, todos os 3, porém, ele foi prescrito para ansiedade, né? Porque o meu problema não é depressão, é ansiedade. Aí, esse termo ansiodepressivo é por causa de se isolar, de não querer falar mais com ninguém, mas essa depressão não é bem uma depressão, é uma exaustão. É uma exaustão. Eu tenho uma outra condição que faz com que eu seja uma pessoa mais agitada, mais assim, que quer estar todo tempo produzindo, quer ser produtiva, quer, sabe? Então, assim, chega um ponto que esses tipos de pessoas, de personalidade, eles chegam num ponto de exaustão mesmo e que pode ser confundido com depressão, mas não é depressão, uma exaustão por causa da ansiedade. A ansiedade vem por causa, sabe, desse movimento de querer estar sempre produzindo. E a gente não se dá conta, que a gente tá, tipo, nossa, eu não dormi uma noite inteira e no outro dia ir trabalhar, gente, pelo amor de Deus, isso é muito, muito sério. Não pode. Na primeira noite, segunda, terceira, sabe, na quarta você já tem que, tipo, procurar um médico e descansar e deixar o corpo se repousar e tentar procurar, sabe? Se você suspeita de algum tipo, assim, que tem alguma coisa por trás dessa ansiedade, dessa insônia, procura um neuropsicólogo para fazer uma avaliação com você, para saber se não tem alguma outra condição por trás disso tudo. E é isso. E esse é o meu recado de hoje. Se cuidem da saúde mental de vocês. Não deixem chegar a um ponto de... não deixe chegar a um ponto, assim, da sua vida virar um caos, né? Porque ela pode virar um caos. Imagina... uma pessoa que não tá tendo habilidades sociais, não tá conseguindo lidar com suas emoções, não tá conseguindo lidar com pessoas. E a gente sabe que lidar com pessoa é muito difícil. E pode chegar um ponto de, tipo assim, sua vida virar um caos. Então, eu te aconselho, primeiramente, procurar um médico e um psicólogo. E se você suspeita que tem alguma coisa, né, por trás disso, um neuropsicólogo para fazer uma avaliação, para fazer um laudo do funcionamento do teu cérebro, do funcionamento neurobiológico do teu cérebro, né? E te dar algumas dicas também de como você pode levar uma vida mais... uma vida mais tranquila, mais equilibrada. E é isso, meu recadinho de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!